E vem conferir a crítica do anime To Be Hero X. E na temporada de abril de 2025 chegava um anime chamado To Be Hero X. Eu só tô fazendo a crítica dele agora, porque eu gosto de assistir o anime quando ele se encerra como um todo. Já que eu consumo muitas coisas ao mesmo tempo, assistir um anime semanal às vezes não é tão possível. Então, To Be Hero X acabou assim na crítica agora, porque ele começou na temporada de abril, só que por ele ter 24 episódios, ele só foi se encerrar no final da temporada de julho de 2025. E que anime excelente! Um dos melhores da temporada de abril ou julho de 2025, não importa qual temporada você escolher. Óbvio, se você for com uma cabeça um pouco fechada para To Be Hero X, pode ser que ele acabe te decepcionando um pouco. E por que eu falo isso? Porque To Be Hero X, ele é um anime que, quando você vê só a superfície dele, quando você não entra no que o anime realmente quer entregar, você vai pensar na seguinte forma. É um anime que tem uma animação excelente, e eu vou entrar isso mais pra frente quando eu falar da parte técnica, mas ele é um anime que a gente já viu essa história várias e várias vezes dos heróis sendo utilizados e manipulados por uma grande organização. A gente já viu essa história várias vezes em quadrinhos, séries de TV e até nos cinemas praticamente. Então não tem nada de novo. Se você for com essa visão, talvez você não goste de To Be Hero X ou ache só um anime mediano. Mas eu amei esse anime não por causa disso, mas pelo que vai além disso. Pela forma como To Be Hero X consegue trabalhar de assuntos relevantes, atuais e modernos de uma maneira brilhante. Claro, como eu falei, essa ideia inicial de uma boa animação, com a organização por trás usando os heróis, a gente já viu várias vezes. Inclusive tem um anime muito famoso que é praticamente sobre isso, chamado Tiger and Bunny, que inclusive eu recomendo porque eu também acho bem interessante. Mas quando você pensa como um todo, To Be Hero X, sim, tecnicamente ele é um anime impecável. Ele é um anime que tem uma ótima trilha sonora. Eu fiquei viciado na abertura dele, achei ela ótima, mas a trilha sonora do anime em si, ela consegue fazer algo que pouco anime de super-herói faz, que é não focar numa trilha de super-herói, e sim numa trilha que funcione para o universo como um todo. Porque muitas vezes quando você pensa num super-herói, cria uma trilha para aquele herói funcionar e ser a marca dele. To Be Hero X não tem um herói, ele tem vários. Então se cada episódio tivesse um herói, cada saga, porque To Be Hero X é dividido praticamente por sagas de heróis importantes por esse universo. Se cada saga, cada herói tivesse a sua trilha, o que ia acontecer com o anime como um todo? Ele não teria a sua trilha própria e aí parecia genérico. Então o que eles fizeram? Em vez de eles criarem uma trilha para cada herói, eles criaram uma trilha para o universo de To Be Hero X. E essa trilha funciona perfeitamente bem, mudando completamente quando precisa ser algo mais aventuresco, heróico, dramático ou simplesmente humano. E eu acho que esse é um ponto importante da trilha sonora. E a animação é impecável. Por que a animação é impecável? Porque ela não tem um traço único. Eu gosto muito de anime ou filmes animados que eles têm a coragem de usar a estética de anime não só por estética, mas sim por uma coisa importante para a história, num fator onde você olha e fala, não é só uma boa sequência de ação bem animada, fluida e bem feita, como tem aqui. Não, é uma animação que ela está ajudando a conduzir a história a um ponto que a gente sabe que é importante assistir. Aqui, quando aparece diferentes animações, eu fico impressionado. Do 2D pro 3D, para uma animação mais cartunesca, tudo funciona muito bem, principalmente na parte final, quando o X entra em ação, porque ele consegue meio que controlar em qual dimensão ele quer ficar nesse mundo. E cada lugar que ele vai, a animação muda, e a estética muda e fica algo maravilhoso. Sim, o anime é muito fluido. Sim, o anime é muito interessante visualmente, o visual dos heróis é muito marcante, é muito bem feito, é muito bonito, fica na sua cabeça, e isso é outro fator.
um herói, isso aprende lendo quadrinhos, a primeira coisa que você vê dele é o seu visual. Então a primeira impressão que você vai ter dele é o visual para saber se você vai gostar ou não. Depois você precisa saber a história dele. É assim que ele chama atenção pela primeira vez. Então um herói precisa, nos quadrinhos principalmente, eu tô falando de Marvel e DC, principalmente eles precisam chamar atenção ao primeiro visual pelo que eles são e depois a gente vai conhecer sobre eles. E o Tube Hero X é muito bom nisso, porque ele consegue apresentar visuais muito interessantes e muito marcantes ao longo de toda a obra. Não é um, não é dois, são todos. Seja principal, secundário, amigo ou simplesmente um executivo. Todos são marcantes de uma maneira que acabam ficando na sua cabeça. Então por isso que eu gostei muito da animação de Tube Hero X. Pelo que ela é, pelo que ela mostra que ela pode ser e pelo também um potencial futuro, porque eu espero que tenha novas temporadas. Mas como eu falei, Tube Hero X pode ter uma parte técnica excelente. E ele tem trilha sonora, animação, mas quando você pensa como um todo, o a mais dele é o que faz ele ser tão interessante. É a parte da mensagem, da história e o que tem por trás de cada um daqueles personagens, em cada um daqueles arcos que é apresentado ao longo do anime. Claro, eu falei, existe, se você for ver só na subtrama, só por cima, tem coisa ali que poderiam até ser mais trabalhados. Mas eu acho que o primeiro fator que é interessante nesse mundo é como ele funciona. Como funciona o universo de Tube Hero X? Ele funciona da seguinte forma. Todo mundo pode ter poderes. O que vai diferenciar um poder do outro é o quanto que você vai ter de popularidade. Então, a partir daí, se ninguém gosta de você, você é uma pessoa comum, se ninguém tem esse carinho por você, se você não tem fãs, você não vai ser ninguém. Se você começa a ter fãs, eles acabam te dando mais confiança, mais popularidade, e essa popularidade é o que vai dando de poderes para você. Então, isso parece ser um conceito simples, mas ele é muito interessante. Isso nada mais é do que uma crítica às redes sociais. Quando você pensa nas redes sociais, são pessoas que não são ninguém, inclusive eu que estou fazendo um vídeo não sou ninguém, e aí através dos likes, através do que você vai ganhando de popularidade, você vai ganhando talvez um status que você nunca imaginou que você ia ter. É como se esses likes te dessem um poder. Não um poder na forma metafórica de, nossa, eu me sinto importante. Não. Se você for uma pessoa muito importante, muito relevante, a partir do que você construiu com a sua popularidade, com seus seguidores, com suas curtidas, com seus compartilhamentos, vai fazer com que você se torne alguém que tem até uma relevância no que fala. Tube Hero X fala exatamente sobre isso. Como que esse like transforma quem você vai ser como herói. Afinal, a partir do like, a partir do que as pessoas gostam de você, a partir do que as pessoas querem ver mais de você, acaba fazendo com que você vire um herói. Isso em si já é uma crítica a quem a gente transforma em famoso ou não. Porque a gente acaba dando fama e popularidade para pessoas que talvez não merecessem tanta popularidade assim. Então, essa é a primeira crítica. Olha só, a gente está dando like, a gente está dando superpoderes para alguém que a gente não sabe quem é. O que a gente vê só o superficial dela. E isso é interessante. Isso é muito interessante, como essa crítica é apresentada e trabalhada aqui. Outro fator que é muito interessante também é como o público acaba meio que criando essa persona que é a pessoa famosa. Porque a crítica não é só a pessoa que é a que vira famosa, é as pessoas que transformam ela famosa também. Porque em Tube Hero X, o que as pessoas esperam de você vai se tornando realidade. Por exemplo, o principal herói desse mundo, ele tinha que ser bom, ele tinha que ser honesto, ele tinha que ser super poderoso. Então, ele ganhou poderes dessa forma. Uma menina que era só alguém que ela simplesmente gravava seu tour para os lugares, começaram a falar que ela tinha que namorar o personagem principal desse universo. O poder dela de teletransporte só se teletransportava para frente dele. Ela mesma fala como isso deixava ela dentro de uma gaiola. E até tem uma metáfora da gaiola, passarinho na gaiola, que é muito interessante. Por que isso aconteceu? Porque o público queria que só os dois estivessem juntos o tempo inteiro. Um personagem que acaba tendo praticamente o seu poder em volta dele ser super forte, fez com que ele nunca conseguisse descansar, dormir ou ir no banheiro. É o que o público esperava dele. Um herói que ele nunca poderia parar de sorrir, porque ele era o sorriso. Se ele parasse de sorrir, o seu poder diminuía. Então essa é outra parte interessante. É como as pessoas que deixam essas pessoas famosas, elas criam uma expectativa por aquela pessoa, elas têm que ser o que os fãs esperam dela. Então, a partir deste ponto,
Eles vão ser o que os fãs querem. Então isso acontece muito na internet também. A pessoa que tem uma visão de que ela é boazinha, ela tem que ser boazinha sempre. A pessoa que criou aquela persona de é muito crítico, tem que ser crítico sempre. Se é muito infantilizado, tem que ser infantilizado sempre. E você sabe que seu público quer ver aquilo. Então é uma crítica ao público que ela meio que ela pede pra pessoa ser quem ela é, mas ela não quer quem ela é de verdade. Ela quer quem o público criou como imaginação de quem ele deveria ser. Isso é interessante. E aí entra outro fator também. Porque a raiva que as pessoas vão criando também vai ajudando muito a fazer com que ele se torne quem ele quiser. Porque, de novo, da mesma forma que a pessoa que faz alguém ser famosa não conhece ele, a gente não conhece quem deixa as pessoas famosas. Então essa crítica à sociedade, à tecnologia, e quanto a gente espera, e quando a gente está preso, quase um escravo dela, é muito interessante em To Be Hero X. E esse é só um dos vários pontos que eles acabam entregando aqui. Porque cada personagem acaba falando isso de forma diferente. Por exemplo, tem uma personagem que ela cresceu para ser alguém. O pai dela transformou ela para ela ser alguém desde criança até adulta, como alguém que vive naquela sociedade. É uma crítica clara às pessoas que colocam crianças para poder ser famosos antes de elas saberem o que é o alfabeto. Então, a partir daí, quando você pensa nisso, é uma menina que teve severa depressão dentro da série, porque ela não é quem ela deveria ser. A outra acabou sofrendo um acidente, e como culpam ela, inclusive a do acidente, ela é uma das meninas que tem que ser... É um dos melhores episódios pra mim, por causa da forma como a revelação do poder dela é incrível. Inclusive, esse anime tem tanto episódio bom separado que você consegue colocar como um episódio nota 10, porque essa personagem ela também entra muito na parte da religião, daquela pessoa que colocam toda uma ideologia em cima dela. Nesse caso, o anime ele vai bem expositivo em ela é uma religião, ela é a sacerdotisa, mas não, isso é muito no sentido de ela é uma pessoa que coloca um ideal em cima dela que ela não deveria ter. Também é interessantíssimo. Trabalha muito sobre novas gerações que acham que são melhores das novas. Cada parte desse anime, ele consegue trabalhar discussões diferentes de formas completamente interessantes e consegue te prender ao longo de toda a obra. Eu acho que esse é um anime, fazia muito tempo que eu não vi um anime de super-herói, uma obra de super-herói como um todo, que trabalha assuntos tão interessantes de maneira tão atual. Que conversa muito bem com qualquer assunto, porque quando você vai para a parte política, você vê que tem críticas até diretas a pessoas famosas ali, em questão de como eles trabalham a sua organização. Afinal, tem até uma crítica em To Be Hero X, algo que está acontecendo muito hoje em dia, que seria sobre a parte de a organização que parece ser legal, mas não é legal. Tem uma organização aqui no mundo que ela sempre passa a ideia de que, olha só como a gente fala sobre a minoria, olha como a gente fala das pessoas que mereciam ter mais direitos. A gente sabe que no fundo ela só quer dinheiro. Eles trabalham muito bem assim com uma metáfora de uma agência que ela parece ser a mais boa, o dono da empresa é o mais legal, mas ele na verdade é só um cara que só pensa nele próprio. Então por isso que eu falei lá no começo, que se você assistir To Be Hero X pensando simplesmente em ação, e é um anime de ação de super-heróis com história de heróis diferentes, que tem uma organização malvada por trás. Você vai pegar só o superficial dessa ideia e não vai ir no fundo do oceano, nas outras camadas, para entender o que ele quer dizer. Se você for para as outras camadas, você vai ver o quão genial To Be Hero X pode ser. Para mim, é um dos melhores animes que eu vi esse ano. Não é o melhor porque tem alguns que eu gostei mais. Tem problema sim, obviamente o ritmo acaba oscilando de um arco para o outro, nem todo herói funciona muito bem, nem toda a história própria funciona muito bem, e acaba até diminuindo a nota para mim. Mas para mim ele é quase um anime perfeito, pela forma como ele trabalha as ideias, as ideologias e como é apresentado. Poderia ser melhor? Em alguns pontos? Poderia. Até porque ele termina num ponto onde parece que teve toda uma introdução para algo que ainda não começou. Isso é um pouco frustrante, mas de modo geral, eu adorei To Be Hero X, que poderia ser melhor em muitos pontos, mas mesmo assim, pela metáfora, pela ideia, pela linguagem, fez eu me impressionar com ele. E por isso que eu fecho To Be Hero X com uma nota 9 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do anime To Be Hero X? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.